Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar da expulsão. No episódio anterior, nós tratamos da repatriação e da deportação. A expulsão também é regulamentada pela Lei 13.445 de 2017 e pelo Decreto 9.199 de 2017, que regulamenta a Lei de Imigração. A expulsão consiste em medida administrativa da retirada compulsória do território nacional instaurada por meio de inquérito policial de expulsão, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante. Então, nesse caso, o estrangeiro ele pratica um crime no Brasil e ele pode ser expulso do Brasil. Além dele ser expulso, ele não pode voltar ao território nacional por um período determinado de tempo. Mas não é qualquer crime que pode levar à expulsão do estrangeiro. A expulsão do estrangeiro ela pode ter como fundamento uma sentença condenatória transitada em julgado pela prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, e ainda pela prática de crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que fica responsável pela decisão da expulsão ou não do estrangeiro, ele não procederá à expulsão quando a medida configurar extradição não admitida pela lei brasileira e ainda quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela. Ainda quando esse expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Também, quando esse expulsando tiver ingressado no país antes de completar os 12 anos de idade, desde que resida, desde então, no país. Ou ainda, quando for uma pessoa com mais de 70 anos que resida no Brasil há mais de 10 anos. Enquanto o procedimento de expulsão estiver pendente, o expulsando permanecerá aguardando a sua decisão sem alteração da sua condição migratória. E o procedimento de expulsão ele será iniciado por meio de um inquérito policial de expulsão. Esse inquérito de expulsão ele será instaurado pela Polícia Federal de ofício ou por determinação do Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. Também poderá ser instaurado através de requisição ou requerimento fundamentado em sentença e terá como objetivo produzir relatório final sobre a pertinência ou não da medida de expulsão, com o levantamento de subsídios para a decisão realizada pelo Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, acerca da existência da condição de inexpulsabilidade, também da existência de medidas de ressocialização se houver execução da pena e ainda da gravidade do ilícito penal cometido. Então, todas essas informações devem ser levadas em consideração pelo ministro da Justiça, quando ele for decidir pela expulsão do estrangeiro do território nacional. Bom, o expulsando, ele também tem direito nesse procedimento à defesa. E a legislação brasileira estabelece que o defensor constituído terá o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa técnica no procedimento administrativo da expulsão e 10 dias para a interposição do pedido de reconsideração quando for o caso. Os prazos estabelecidos serão contados em dobro com relação à Defensoria Pública da União. A lei também estabelece que, iniciado o processo de expulsão, o expulsando será notificado da sua instauração, além da data e do horário fixados para o seu interrogatório. Se o expulsando não for encontrado, a Polícia Federal dará publicidade à instauração do inquérito em seu site, e tal publicação será considerada como notificação para todos os atos do referido procedimento. Na hipótese do expulsando
estiver preso fora das dependências da Polícia Federal, a sua presença na repartição policial será solicitada ao juízo de execuções penais, sem prejuízo da autorização para a realização de qualificação e interrogatório no estabelecimento penitenciário. Esse expulsando, que regularmente notificado não se apresentar ao interrogatório, será considerado revel e a sua defesa caberá à Defensoria Pública da União ou, em sua ausência, a defensor dativo. Na hipótese de revelia e de o expulsando se encontrar em lugar incerto e não sabido, a Polícia Federal providenciará a qualificação indireta desse expulsando. Bom, uma coisa que é importante que vocês tenham ciência é que o direito à palavra deverá ser dado ao expulsando e ao seu defensor na oitiva de testemunhas e no interrogatório, anteriormente ao encerramento do inquérito policial de expulsão. O relatório final, com a recomendação técnica para a efetivação da expulsão ou pelo reconhecimento de causa de impedimento da medida de retirada compulsória, será encaminhado para apreciação e deliberação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Publicado esse ato do Ministro da Justiça, que disponha sobre a expulsão e o prazo determinado de impedimento para reingresso no território nacional, o expulsando poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de 10 dias, contados aí da data da sua notificação pessoal. Em relação ao prazo estabelecido, que o expulsando não pode retornar ao Brasil, o decreto 9.199 estabelece que esse prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e não será superior ao dobro de seu tempo. Ademais, o prazo de vigência da medida definido no ato, será contado da data da saída do imigrante expulso do Brasil. A existência também, pessoal, de procedimento de expulsão não impedirá a saída voluntária do expulsando do país. Nesse caso, a saída voluntária do expulsando não suspenderá o processo de expulsão. E quando verificado que o expulsando, com expulsão já decretada, tenha comparecido a ponto de fiscalização para deixar voluntariamente o país, será lavrado termo e registrada a saída do território nacional como expulsão, ok? Pessoal, então, além disso, caberá ao Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública decidir sobre a revogação da medida de expulsão de acordo com a lei brasileira, de acordo com o decreto 9.199 de 2017 e também de acordo com a lei brasileira de imigração, que é a nossa lei 13.445 de 2017. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio também, onde nós tratamos da expulsão. Então, lembrando que a expulsão de um estrangeiro no Brasil, ela se dá por questões criminais, mas não é qualquer crime que leva à expulsão desse estrangeiro. São aqueles crimes previstos no Estatuto de Roma e também os crimes comuns dolosos passíveis, puníveis com pena privativa de liberdade. Esse procedimento de expulsão ele tem como início um inquérito policial de expulsão, como nós vimos. Esse inquérito é de responsabilidade da Polícia Federal. Ao final é emitido um relatório e quem decide se o estrangeiro será ou não expulso do território nacional é o Ministro da Justiça. E além dele ser expulso, também vai ser fixado um tempo para que ele não possa voltar ao Brasil. Da mesma forma que o Ministro da Justiça decide sobre a expulsão, o próprio Ministro da Justiça também pode decidir acerca da revogação da expulsão. Lembrando que tanto na Lei Brasileira de Imigração como no Decreto 9.199 de 2017, nós encontramos situações que impedem a expulsão do estrangeiro, como, por exemplo, se ele tiver cônjuge
residente no país, ou se ele tiver filho brasileiro sob sua guarda ou dependência econômica, se ele entrou no Brasil até uma certa idade, ou se ele já é uma pessoa idosa aqui no Brasil. Então, recomendo a vocês que façam a leitura do Decreto 9.199 de 2017 e também da Lei 13.445 de 2017, que é a Lei Brasileira de Migração, ou também chamada de Nova Lei de Migração. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio de hoje. Lembrando que os nossos episódios eles estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Basta digitar aí Direito Internacional em Debate. E nós também temos uma página no Facebook e uma página no Instagram. Então, nos vemos aí no próximo episódio. Um forte abraço.